Boa noite, meus amores e amados. Nós estamos aqui novamente, a segunda-feira, às 20 horas e 30 minutos. Eu vou te dizer que hoje, para chegar aqui, quer dizer, estou 4 minutinhos atrasada, para chegar aqui e conseguir fazer essa live, foi praticamente uma maratona, mas estamos aqui, né? O que importa é que a gente está aqui e para cumprir o nosso propósito, né? O nosso objetivo, que é falar sobre comportamento, relacionamento e sexualidade humana. Hoje, achei meu óculos, achei não, minha filha trouxe. Hoje, em particular, nós vamos falar de um tema específico, né? Porque são muitas questões que chegam a respeito desse tema. Então, o que eu pensei? Vamos falar sobre o orgasmo masculino e feminino. E aí, conforme forem tendo as dúvidas, as questões, nós vamos respondendo. Combinado assim? Então, sejam todos bem-vindos. É um prazer tê-los aqui na nossa live de hoje. E nós vamos falar especificamente do tema orgasmo, ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem interagir conosco, fazendo a sua pergunta ao vivo, pode fazer a sua pergunta. A nossa disposição é para esclarecer e tirar todas as dúvidas. Então, vamos lá. O que a gente precisa saber para entender essa questão do orgasmo? Primeiro, não tem como a gente falar de orgasmo sem falar da resposta sexual humana, ok? E a resposta sexual humana ela é composta de 3 fases: desejo, excitação e orgasmo. Para vocês entenderem, nós podemos ter disfunção, nós podemos ter problema em qualquer uma dessas fases ou em mais de uma destas fases, ok? Então, só recapitulando: desejo, excitação e orgasmo. A mulher e o homem respondem a essas fases da mesma forma? Não, meus amores, nós somos diferentes da figura masculina. Nós temos desejo, sentimos desejo, nos excitamos e temos orgasmo de maneira distinta. Por que eu estou frisando isso? Porque essa é uma questão muito importante e que gera muita dificuldade de compreensão tanto para o homem quanto para a mulher e interfere no relacionamento do casal. Então, começando pelo desejo. O estímulo que dispara o desejo feminino não é necessariamente igual ao estímulo masculino, tá? Nós, mulheres, funcionamos de uma maneira distinta para disparar o desejo, para termos estímulo para o namoro, para o sexo. Então, por que isso é importante? Porque muitas vezes o homem espera que a sua parceira responda ao estímulo rapidamente ou que tenha o mesmo tipo de estímulo que ele para sentir desejo, para ter desejo, e nem sempre é assim que funciona. A mesma coisa, o contrário. Tem mulher que cria uma expectativa e espera que o seu parceiro se estimule, que ele tenha desejo da mesma maneira que ela. Então, a grande sacada, uma coisa muito legal da gente aceitar, internalizar, é que a resposta sexual feminina é diferente da masculina. Aí pode vir uma pergunta assim: Ju, nós mulheres temos orgasmo em 100% das relações sexuais? Em todas as relações sexuais a gente consegue atingir o orgasmo? Não, minhas lindas, não. Isso não é uma obrigatoriedade, ok? Então é importante que você saiba o seguinte: quando você vai namorar, quando você tem desejo, quando você está com tesão de namorar, você não pode levar junto com isso obrigações, regras, expectativa. Por quê? Se você começa um namoro, se você começa uma relação pensando assim, eu tenho que ter orgasmo nessa relação sexual, já começa errado. A coisa já começa a degringolar no começo, tá? Então, o orgasmo é a resposta final, é altamente prazeroso, é muito bom, mas não deve ser o único objetivo numa relação sexual. Tá? Então, nós mulheres não temos a obrigatoriedade de ter orgasmo em 100% das vezes que a gente tem relação sexual. Meninos, homens, vocês entenderam isso? Vocês ouviram isso?
Por que a Juju tá insistindo? Porque tem muito parceiro, muito homem que espera, que pergunta, que cria expectativa com relação ao orgasmo feminino. E na cabeça de muitos homens funciona assim: bom, se eu tenho ejaculação e orgasmo em 100% das relações sexuais, a minha parceira também tem que ter orgasmo em 100% das relações sexuais. Novamente, a diferença entre nós, figura feminina, e a figura masculina. Aí você pode me perguntar assim: Ju, todas as mulheres têm orgasmo? Todas as mulheres sabem identificar o que é um orgasmo? Não. Infelizmente, não. Né? Pesquisas mostram que 40% do público feminino sexualmente ativo, 40%, não tem orgasmo nas relações sexuais. Daí, gente, nós estamos falando da disfunção sexual anorgasmia, ok? Isso é importante que vocês entendam. Só um minutinho. Que eu vim correndo, a pessoa tá meio esbaforida. Só um instante. Nath, liga o ar pra mamãe, por favor. A pessoa tá com tanto calor, sabe, gente, que precisa aqui refrescar. Então, deixa eu falar um oizinho. Oi, Marilene, boa noite, minha linda. Tudo bem com você? Prazer estar aqui com a gente, viu? Muito obrigada pela sua participação. Eu gosto muito quando vocês participam, ok? Se você tiver alguma dúvida com relação a esse tema, aproveita, porque hoje nós estamos falando de orgasmo masculino e feminino. E muitas pessoas falam assim: não, mas eu não tenho dúvida nenhuma. Tem sim. Procura aí que você tem dúvida a respeito. Beijo pra você, Má. Então, anorgasmia. Anorgasmia se caracteriza por aquela mulher que não consegue ter orgasmo na relação sexual. E é uma disfunção que precisa de tratamento, tá? Então, eu estou falando de mulheres que não conseguem ter ou identificar um orgasmo na relação sexual. Agora, as mulheres sexualmente ativas, né, que têm vida sexual com frequência, ok? Elas têm, na relação sexual, o orgasmo. De que maneira? Como que a mulher consegue ter orgasmo numa relação sexual? Legal, sabe por quê? Porque muitos homens esperam o quê? Que a sua parceira tenha orgasmo na penetração ou exclusivamente na penetração. Muitos homens veem a penetração como a cerejinha do bolo, a parte mais gostosa, a parte mais importante da relação sexual para eles. Não estou dizendo que todos os homens pensam assim, uma boa parte, ok? Então, ele espera que a parceira consiga atingir o orgasmo na penetração. Daí, mulherada, o que vocês acham? O que vocês percebem na vida sexual de vocês? De que maneira você tem orgasmo? Você tem orgasmo na penetração? Quem quiser e quem puder me responder, me responda. Você consegue ter orgasmo na penetração ou exclusivamente com a penetração? Não. Boa parte das mulheres não tem orgasmo com a penetração. Eu diria para vocês que em torno de 85% das mulheres têm orgasmo através da estimulação do clitóris, tá? Clítoris ou clitóris, fiquem à vontade. De que maneira? Através, estimulando o clitóris, através do manual, da masturbação, via sexo oral, via vibrador, via esfregação do pênis no clitóris, tá? Essas são as maneiras mais frequentes da mulher ter orgasmo. Por quê, gente? Porque o clitóris é o órgão responsável pelo prazer feminino. Então, se souber como tocar, se souber como estimular, automaticamente ele vai levar ao orgasmo. Isso nós estamos falando de pessoas que não tenham bloqueios psicológicos, que não tenham vivências traumáticas que impeçam essa mulher de relaxar, de prestar atenção na alteração física que vai ocorrendo com a excitação para que ela atinja o orgasmo, ok? O homem, de que maneira o homem tem o orgasmo? E uma outra questão importante: orgasmo, uma coisa, orgasmo masculino, uma coisa, ejaculação, outra coisa.
São processos distintos, embora eles aconteçam concomitantemente. Eles aconteçam junto, mas são processos distintos. Por que, gente, eu tô dizendo isso? Porque a maioria das pessoas, ou uma grande parte das pessoas, inclusive do público masculino, acha que orgasmo e ejaculação são a mesma coisa, porque acontecem junto. Então, para vocês terem uma ideia... deixa eu falar um oizinho aqui. Oi, Thaís, sua linda. Tudo bem com você, amor? Beijo, prazer te ver por aqui, viu? Lu, minha querida, minha linda, sempre aí junto com a gente, participando. Muito obrigada, viu, pelo carinho de vocês. Isso me deixa muito feliz. Então, o orgasmo masculino, né, quando a gente, para vocês entenderem melhor, funciona assim. Existem homens que podem ter ejaculação sem orgasmo, podem ter orgasmo sem ejaculação. A maioria tem os dois processos juntos, tá? Mas a ejaculação é um processo fisiológico. O homem tem ejaculação através de uma resposta fisiológica. E o orgasmo é uma experiência psíquica, que é diferenciada para todos nós. Então, assim, da mesma forma, tem mulheres, né? A resposta do orgasmo feminino na parte fisiológica é igual para todas nós. No momento em que a gente tem orgasmo, o nosso corpo vai responder da mesma maneira, tá? Essa é a parte fisiológica. A parte emocional, cada uma de nós mulheres vai responder a essa sensação de orgasmo de uma maneira distinta. Vocês estão conseguindo entender bem isso? Eu estou falando muito rápido, vocês vão me pontuando, tá? Vão me falando que a pessoa se entusiasma, engata uma quinta e vai embora. Se vocês acharem que eu estou falando muito rápido, só dá um alôzinho aqui para mim, que eu estou de óculos, estou enxergando tudo, e aí eu diminuo o ritmo. Então, voltando. O homem, ele pode ter a ejaculação sem o orgasmo e o orgasmo sem ejaculação. Por exemplo, um homem que tem câncer de próstata e ele precisa retirar a próstata por conta desse câncer, tá? Ele vai continuar sendo capaz de ter orgasmo, mas ele não mais vai ter ejaculação, porque a próstata vai ser retirada, ok? Então, isso deixa bem claro a distinção dos processos, tá? E existem homens que apresentam bloqueios psicológicos, bloqueios emocionais, que eles têm a ejaculação e não conseguem ter orgasmo, tá? E existem também homens que nem conseguem nem ter ejaculação, nem ter o orgasmo. Ele pode ficar numa relação por minutos e não consegue ejacular e também não conseguem ter orgasmo. Ficou claro, gente? Isso é importante, ok? Aí você pode perguntar assim pra mim: Ju, como é que a mulher consegue identificar se ela teve ou se ela não teve um orgasmo? Então veja, o nosso corpício, ele responde de uma maneira distinta, de uma maneira muito específica no momento que a gente tem orgasmo. Vocês sabem me explicar, vocês sabem me dizer de que maneira você sente orgasmo? Vocês meninas que estão me assistindo, que estão aqui interagindo conosco, vocês sabem identificar um orgasmo? De que maneira você reconhece, de que maneira você tem certeza que você teve um orgasmo? Boa pergunta? Vamos lá. Fisicamente, o orgasmo, fisiologicamente, o orgasmo se caracteriza por contrações rítmicas do períneo, ok? Você sente essas contrações que duram alguns segundos e são contrações que variam de algumas, 5, 6, 7, 8, mas muitas têm a fantasia de que aquilo dura por horas. Não, o orgasmo é uma sensação muito rápida. Você sente essas contrações rítmicas do períneo, que são algumas por alguns segundos e acabou. É isso, tá? Essa é a parte fisiológica. A sensação psíquica, a sensação emocional do orgasmo. Então, eu tenho relatos das minhas pacientes. Algumas têm um relaxamento grande, completo. Algumas têm vontade de chorar, outras têm vontade de rir, outras gritam, outras... Tem expressões das mais variadas. Isso vai depender do quanto essa mulher é livre para expressar o seu prazer, gente, porque parece incrível. Mas existem pessoas que no momento do orgasmo reprimem as suas expressões.
ou por medo do julgamento do parceiro, ou por julgar estar sendo inconveniente, ou por achar constrangedor. Porque eu vou te dizer, se você parar para prestar atenção no momento em que a pessoa tem orgasmo, ela pode ter reações fisionômicas bem divertidas, tá? Então vira o zoinho, faz careta, assim, as reações mais variadas possíveis. E algumas pessoas deixam de viver essa sensação intensa, essa sensação altamente prazerosa e reprimem essa expressão. E aí a parceria fica assim, será que teve? Será que não teve? E muitos parceiros, né, acabou a relação, vira para parceiro e diz assim, e aí, foi bom para você? Você conseguiu? Gente, eu não sei vocês, mas uma vez ou outra perguntar, ok, mas sabe aquele parceiro que toda vez que você transa, toda vez que você faz sexo, ele pergunta se você teve orgasmo ou não? Vira uma coisa meio que, vamos checar se foi bem? Vamos checar se eu consegui dar prazer a ela? Exato, porque muitos homens se consideram responsáveis pelo orgasmo feminino. Então se ele pergunta, e aí, você teve orgasmo? Você conseguiu? E a mulher diz que não, ele considera que a responsabilidade é dele, que o problema foi ele que não conseguiu te satisfazer, ele que não conseguiu te estimular o suficiente, ele que não conseguiu te dar prazer. Veja, o homem ou o parceiro ou a parceria, porque eu não estou falando apenas de casais heterossexuais, eu estou falando de relação sexual, tá? Para casais heterossexuais, homossexuais, bissexuais, não importa a orientação sexual. Então, o momento do orgasmo, né, quando você tem a sensação orgásmica, é muito particular, é muito individual. Mas se isso for uma exigência, se isso for uma cobrança do relacionamento do casal, com certeza vai gerar conflito. E é muito importante que a gente entenda isso, por quê? Porque às vezes a parceria fica na obrigação de te proporcionar orgasmo e a parceria é um colaborador, uma colaboradora, mas não é o responsável. O responsável pelo seu orgasmo é você mesmo. Agora, claro, como uma mulher, por exemplo, né, vai conseguir ter orgasmo se ela não reconhecer suas zonas erógenas? Veja como a questão é ampla, né? Nós estamos falando de uma das respostas da sexualidade humana, mas se você não reconhece o seu corpo, se você não se toca, se você não sabe o que te estimula mais ou menos, se você não identifica suas zonas erógenas, isso com certeza vai dificultar para você conseguir atingir o seu orgasmo. Por quê? Porque você vai depender exclusivamente da sua parceria né, esperando que essa parceria saiba te tocar, saiba te estimular, saiba te excitar e muitas vezes não sabe. Eu já tive casais no consultório de 15, 20 anos de relacionamento e esse parceiro não sabia como estimular essa mulher. E o que acontecia? Ela ia perdendo a vontade, tendo inibição de desejo e o casal desenvolvia um problema de relacionamento sexual. Então, minhas lindas, meninas, mulheres, entendam, o seu corpo é sua propriedade, ele pertence a você, é a sua casa, você precisa saber identificar onde está cada espaço, onde eu gosto mais de ficar, o que me excita mais, né? De que maneira eu gosto de ser tocada. Isso é sua responsabilidade e não da sua parceria, ok? Na medida em que você toma posse do seu corpício, que você sabe reconhecer de que maneira ele reage ao ser estimulado, ao ser tocado, você não só vai facilitar o seu prazer, o seu orgasmo, como você vai ajudar muito a sua parceria, porque você vai saber indicar. Você vai saber mostrar como você gosta de ser tocada. Aí tem gente que fala assim pra mim, Ju, mas é chato, né, ficar falando durante o sexo. É chato por quê?
Já pensou? A sua parceria tá ali fazendo um estímulo, tá ali te tocando de um jeito que você tá achando péssimo, tá achando muito ruim, né? Aquilo tá te broxando por completo e você lá. Não vou falar nada porque ele vai se chatear. Não vou falar nada porque isso vai quebrar o clima. Viu? O clima já era. Porque você não está gostando. Então, a comunicação, gente, a comunicação sexual entre um casal é fundamental para quem quer ter prazer, para quem busca satisfação. Então tá, tem gente que assim, durante o sexo eu não gosto de falar disso ou daquilo, não tem problema. Mas num outro momento, vamos sentar com essa parceria, vamos mostrar o que a gente gosta, vamos falar a respeito das fantasias sexuais. Outro ponto, fantasias sexuais. Gente, meninas, vamos perguntar para as meninas. As meninas pensam em sexo? As meninas que eu falo mulheres, ok? Nós mulheres. Pensamos em sexo durante o dia? Aí me respondam, vocês pensam em sexo? Então vocês acordam de manhã pensando, uau, hoje à noite vai ser uma delícia, porque hoje à noite eu vou fazer uma grande surpresa para ele. Vocês fazem isso? Ou vocês pensam assim, no horário de entrada do trabalho, o que vocês vão ter que fazer nesse trabalho, as coisas de casa que vocês têm que resolver, o almoço, os problemas familiares, as questões financeiras, os filhos, enfim, como é? Então vocês acham que as mulheres esquentam, fazem o aquecimento pensando em fantasias sexuais? Imaginando o que elas vão poder promover no encontro com o seu parceiro? Este é um grande problema. E agora para os meninos. Os meninos pensam em fantasias sexuais? Eles estimulam as suas fantasias sexuais? Gente, pode acreditar. Sim. E numa boa parte do tempo. Porque, por exemplo, se ele ver uma mulher bonita passando, automaticamente ele vai lembrar de sexualidade, ok? Se ele lembrar do último namoro com a parceira, automaticamente ele vai imaginar alguma coisa ligada à sexualidade. Se ele ler ou se ele ver algum filme, algum vídeo, alguma coisa, automaticamente ele vai se lembrar disso. Ele vai estimular. Então, fantasias, né, que sejam as mais simplesinhas, mais tranquilinhas ou as mais extravagantes, podem ter uma importância fundamental para a gente alcançar o orgasmo. Porque funciona assim, ó. Eu preciso ter desejo, certo? Tanto mulher quanto homem, eu preciso de desejo. Nós temos estímulos variados para estimular o desejo. Beleza. Aí eu tenho desejo. Depois eu preciso me excitar. Então, o que nós estamos fazendo? Que tipo de toque, de carícia, de preliminares para aumentar o meu nível de excitação? Nessa excitação eu preciso atingir um pico máximo para conseguir ter orgasmo. Então, quando ao longo do dia eu penso em situações sexuais, eu imagino estar com a minha parceria, eu imagino situações que eu possa provocar ou que eu possa promover excitação, com certeza no final do dia ou começo da noite, se houver um encontro, você já vai estar muito mais estimulada do que se você quiser aquecer na hora. Lembrem, meninas, nós mulheres, boa parte de nós pelo menos, somos mais lerdinhas, a gente demora um pouquinho mais para atingir um bom nível de excitação. Então não dá para preparar algo nos 48 do segundo tempo. Por quê? Você não vai estar devidamente estimulada, né? Isso vai fazer com que a sua excitação seja baixa e automaticamente você vai ter dificuldade para alcançar o orgasmo. Vocês entenderam isso? Tá? Então é muito importante a gente trabalhar os aspectos da resposta sexual humana para que a gente tenha uma relação sexual satisfatória. E para isso a gente precisa se conhecer. Se eu perguntar para 10 mulheres, sério, isso até hoje, em 2017, se eu perguntar para 10 mulheres quantas se tocam, quantas se masturbam, quantas vocês acham que vão responder que sim, que se tocam? Vocês têm alguma ideia? Chuta aí. Nath, chuta o número aí. Quantas você acha que vão responder que sim, que se tocam, que se estimulam? Ninguém vai responder. Ela já foi drástica, ela disse que ninguém vai responder. Não, eu diria para vocês assim, umas 2 de 10, tá? Então é uma proporção realmente muito pequena de mulheres
que enxergam o toque autoerótico como um fator importante para a própria sexualidade e para a sexualidade do casal. Eu vou dizer para você, se você não reconhece como o seu corpo responde, de que maneira a sua parceria vai conseguir reconhecer? Não tem como, tá? Cada corpo, mesmo assim, ó, vamos lá, vamos juntar 10 mulheres aqui. Cada uma dessas 10 mulheres vai ter alguma preferência, vai gostar de um determinado tipo de toque e não vai gostar de outro tipo de toque, né? Vai gostar de uma determinada pressão. Eu ouço muito no consultório mulheres que dizem assim, eu gosto de parceiros com pegada, né? Aí muitas perguntam, mas o que é esse parceiro com pegada? A maneira como ele toca, a maneira como ele estimula, com um pouco mais de ênfase, um pouco mais de intensidade. Já existem mulheres que não gostam. Existem mulheres que gostam daquele toque mais sutil, mais suave, mais gentil, mais carinhoso. Agora me fale, como é que o seu parceiro vai saber disso se você mesma não souber? Né? Então isso com certeza dificulta. E gente, eles não têm obrigação, né? Eles não têm que ter bolinha de cristal para adivinhar de que maneira você gosta de ser tocada, de que maneira você gosta de ser estimulado. Como que a gente faz isso, né? Que é fundamental para a gente alcançar o orgasmo. Você vai tomar banho. Aquele banho, não aquele banho 5 minutos de manhã quando a gente já acorda atrasada, não, isso não funciona. Mas sabe aquele banho de final de semana mais caprichado, que você vai lavar o cabelinho, que você vai dar um cuidado mais especial pro corpite? Então, aí você pega um sabonete hidratante, ok? Por que eu falo sabonete hidratante? Para não ressecar a pele. Aí você vai ensaboar todo o seu corpo inteiro, frente e costas. Depois que você estiver parecendo um boneco de neve, toda branquinha de sabonete, aí você vai começar a tocar, ok? Você vai reconhecer o tipo de toque que promove reação na sua pele. Esse é o primeiro passo para você identificar se você gosta de toque mais suave ou se você gosta de toque com mais força, com mais pressão. E aí você vai fazer esse toque em todo o seu corpo, identificando quais as regiões que você tem uma sensibilidade maior, quais as regiões que você sente uma coisinha diferente. Tem mulher que fala assim pra mim, ah Ju, mas é esquisito, eu acho sem graça eu fazer sozinho, porque eu tenho meu parceiro, por que eu vou fazer isso? Então, né? Mas você não nasceu grudada no seu parceiro, ok? E ele não vai saber identificar, ou ele vai ficar na tentativa e erro por 5, 10, 15, 20 anos e pode não chegar a um bom resultado. A sensação pode não ser a mesma quando você se toca e quando o parceiro te toca. Até aí tudo bem, né? São reações distintas, são sensações distintas. Mas se você não começar, você nunca vai descobrir, você nunca vai identificar. E eu garanto para vocês que a mulher que tem a posse do seu corpo, que sabe reconhecer as suas zonas erógenas, que sabe identificar de que maneira se excita, essa mulher tem uma capacidade muito maior de alcançar o orgasmo, de alcançar prazer na relação sexual. Então, beleza. Foi lá, ensaboou o corpinho, tá passando em todas as regiões, não pode esquecer nenhuma partezinha, e aí você presta atenção. Qual é a zona, qual é a parte que você teve uma sensação um pouquinho diferente, que promoveu uma reação diferente? A próxima vez que você for fazer esse banho, você vai naquelas regiões preferenciais e estimula mais um bocadinho. Veja o que isso promove em você, tá? Essas descobertas, elas são graduais. Você vai identificando aos pouquinhos, até que você veja no seu corpo, né? Que você olhe para o seu corpo como um mapa e você saiba os lugares do tesouro. Você saiba as regiões que são as suas preferenciais. E as suas regiões preferenciais não são a da sua amiga, a da sua mãe, a da sua prima. Não, cada uma de nós é única. Então a gente não pode se fiar no relato de uma outra, tá? A gente pode ter parecido, às vezes até pode ter igual, mas a gente não pode se fiar isso. Entendeu? Entenderam, meninas? Isso ficou claro? É fundamental o toque autoerótico. A gente precisa quebrar esse preconceito de que é sem graça, de que eu não sinto nada, de que não faz a menor diferença. Faz sim, faz toda a diferença, e eu garanto isso para vocês, na tua sexualidade e na sexualidade
do casal. Combinados? Então, eu já passei um bocadinho do horário, porque esse é um tema que abrange muitos aspectos, né? Eu não consigo falar para vocês todos numa única live, todas num único momento, mas eu gostei do start, né? De disparar para vocês o tema, orgasmo masculino e feminino, e eu quero que vocês se manifestem, porque assim, o que eu vou fazer? Eu vou pegar de todas essas perguntas que chegam para mim, eu vou pegar as que se referem ao orgasmo, tá? Vou selecionar as que se referem ao orgasmo masculino e feminino, e daí eu vou responder especificamente essas perguntas que vocês me enviaram, tá? Então, eu falei do tema geral, ainda tem muito para falar sobre isso, mas eu dei uma disparada no tema e depois nós vamos aprofundar com as dúvidas, com as questões que são enviadas para mim. E se vocês tiverem algo sobre esse tema específico, vocês podem mandar, tá certo assim? Combinado? Ah, uma outra coisa importante. Nós mulheres também nos estimulamos, né? Também disparamos o nosso desejo através da leitura. Por exemplo, um conto erótico, um romance erótico, tipo Amor Próprio, da Ju, né? É um livro que tem cenas, situações sexuais, né? Situações de jogo de sedução, de estimulação, que com certeza influencia, com certeza ativa o desejo, ok? Então a leitura para nós é muito importante. Como eu falei, a gente precisa de um pouco mais de elaboração, um pouquinho mais de tempo, que muitas vezes o homem é mais objetivo, mais direto, para ele é mais rápido a disparar o desejo e a excitação. Ok, meus amores? Então quem tiver pergunta sobre esse tema, envia para Ju, né? Fala para Ju que nós vamos respondendo gradualmente, tá certo? Que vocês tenham uma semana abençoada, tranquila, feliz. E assim, todos os dias promova alguma gentileza, um gesto gentil para os seus amados, para os seus amores e para as pessoas que você conviva, tá? Tá no trânsito? Dê passagem, né? Vai pedir alguma coisa? Peça, por favor. Recebe alguma coisa? Diga muito obrigada. Eu acho que a gentileza nunca é demais. A boa educação é tudo de bom nessa vida. Então, que vocês tenham uma semana tranquila, abençoada, produtiva. E a gente se vê na próxima segunda-feira, às 20h30, ok? Um grande beijo para vocês e até lá!